Hey galera, fala aí, aqui é o Lucky, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Bom rapaziada, no vídeo de hoje vamos ver aqui como destruir o Omnitrix. Então já vai deixando o seu like, se inscreva no canal, ativa o sininho e também me segue aí no Instagram e no TikTok que vai estar aqui na descrição. Então é isso e bora pro vídeo. O Omnitrix é uma das tecnologias mais poderosas do multiverso, capaz de ser usado como arma genética por aqueles que buscam com intenções malignas, capaz de ser usado como uma ferramenta de paz intergaláctica por aqueles que têm boas intenções. Mas também tem aqueles que enxergam o Omnitrix como uma ferramenta perigosa demais para estar nas mãos de qualquer um desses lados, algo que merecia ser destruído. Suponhamos que você seja uma das pessoas que acha que o Omnitrix é perigoso demais e a grande pergunta é, como faria isso? Então, como destruir um dos dispositivos mais poderosos do multiverso? E é isso que vamos analisar e descobrir no vídeo de hoje. Então, sem mais enrolação, vamos nessa! A primeira etapa para destruir o Omnitrix é entender contra o que ele consegue se defender. Naturalmente, o Omnitrix já tem uma durabilidade impressionante, sendo mais resistente que basicamente qualquer metal da Terra. Quando o pai do Ben tentou remover o dispositivo em Alien Force, nenhuma das suas ferramentas humanas era capaz de danificar o Omnitrix, e isso é impressionante, pois algumas ferramentas como uma serra usada para cortar metais possui pontas de diamante e com isso pode cortar qualquer material conhecido pelos humanos, o que significa que já normalmente o Omnitrix já possui uma durabilidade alienígena. O Omnitrix também possui um certo grau de impermeabilidade aos elementos, pois além do Omnitrix estar em contato com pele de transformações como chama, que queima a temperaturas absurdas, ou fantasmático qual o protoplasma demonstrou ter habilidades de causar um curto-circuito em qualquer tipo de tecnologia. O Omnitrix também permanece intacto ao contato com seres que basicamente são feitos de energia ou até mesmo próximo a gases corrosivos do podrão. Então, com isso, vale dizer que o Omnitrix tem imunidade a basicamente qualquer propriedade elementar de qualquer alien que poderia causar danos a ele. Isso também é confirmado a um certo nível pelo Dwayne McDuffie, que diz que o Super Omnitrix é impermeável à água. Ou seja, estamos lidando aqui com um dispositivo que não pode ser destruído de maneira comum, como usar força brutal ou elementos corrosivos. E isso talvez te faça pensar que o Omnitrix possa ser destruído de uma maneira mais grandiosa usando níveis de energia cósmicas. O problema é que isso não funcionaria contra o Omnitrix também. Ao final de Omniverse, podemos ver o Omnitrix reagindo ao poder do próprio Aniquilarg, que não é apenas a quantidade de energia do Big Bang, mas também o próprio poder que criou o contínuo espaço-tempo e todas as linhas do tempo alternativas que se ramificam a partir disso. O Omnitrix, ao se encontrar com esse poder, pode reagir mais rápido que a instantânea expansão da realidade e transformou o Ben no feedback que pode segurar o Big Bang em suas mãos. Você talvez queira usar o argumento que o Omnitrix só poderia se defender dessa forma com o portador, mas a verdade é que ele poderia criar um pulso defensivo para se proteger disso facilmente. Afinal de contas, o pulso que o Omnitrix cria para se proteger de quem tenta remover de seu portador, nada mais do que uma versão menor e compacta do seu modo de autodestruição que pode dilacerar todo o contínuo espaço-tempo. Com isso, o Omnitrix sozinho poderia criar um pulso de poder semelhante ao Aniquilarg para se proteger da explosão de um. E ao ouvir isso, talvez você imagine que o Omnitrix possa ser obliterado usando o próprio modo de autodestruição que ele possui. No entanto, a não ser que você já seja o próprio portador do Omnitrix, é pouco provável que você consiga fazer isso. Afinal de contas, o Omnitrix é travado à biometria, DNA, voz e dados pessoais do Ben Tennyson. Ao ponto de que até mesmo uma versão criança do Ben teve dificuldade de usar o Omnitrix, mesmo sendo literalmente a mesma pessoa. Tudo porque não era semelhante o suficiente ao usuário. Erro. Dados biométricos não compatíveis. É porque tenho 11 anos de novo. O que você quer que eu faça? Utilize identificação alternativa. Eu sou Benjamin Kirby Tennyson. Eu moro em Bellwood. Meu avô se chama Max Tennyson. Tenho medo de pavões. Identidade confirmada. Obrigada. Vamos lá, Shock Squad. Que tal Shock Squad? Sou eu, Omnitrix. Oi, nada. Outra possibilidade seria reprogramar o Omnitrix com algum tipo de controle tecnológico, porém é confirmado que o Omnitrix tem proteção contra a manipulação tecnológica de um mecamorfo galvânico, que são as criaturas com provavelmente maior nível de manipulação tecnológica em Ben 10, o que significa que nem mesmo esse truque funcionaria com o Omnitrix. Agora talvez você queira usar magia, que todas as coisas na lista é que a provavelmente tem maiores chances de funcionar. Porém, a única vez que foi mostrado um feitiço de desestabilização tecnológica funcionando contra o Omnitrix foi quando o Omnitrix ainda era um protótipo, e muitas vulnerabilidades do protótipo foram corrigidas na versão final. Então é muito incerto se o Omnitrix iria ter essa fraqueza ainda. Controlar o Ben para que ele destrua o Omnitrix também não funcionaria, pois o Omnitrix já foi mostrado ser capaz de controlar o corpo do Ben antes.
o que significa que ao detectar uma ameaça a si mesmo, o Omnitrix poderia simplesmente lutar pelo controle do corpo de seu portador. Agora é bem provável que você tenha se encontrado em uma situação difícil. Se nenhuma dessas possibilidades destrutivas funcionaria contra o Omnitrix, o que de fato funcionaria contra ele? E bom, para destruir o Omnitrix, você simplesmente vai precisar de uma quantidade de poder surpreendente. Um poder que dificilmente alguém teria acesso a qualquer momento, mas que ainda existe em algum lugar da realidade. Uma arma especificamente projetada para destruir o Omnitrix. Então vamos chamar essa hipótese de Omnidestruidor. Essa teria que ser uma arma que inicialmente precisa ter velocidade superior ao que é previsto cientificamente que Tachyons teriam, ou seja, muito maior que a velocidade da luz, pois de acordo com Duncan Roleal, esse é o nível de velocidade no qual o Omnitrix opera. Essa arma também precisa ser uma arma perfeita para derrotar o Alien X, já que essa forma ou potência energética semelhante a ele é o máximo de poder que o Omnitrix poderia invocar a qualquer momento para se proteger. Ou seja, estamos falando de ter o poder de invocar uma grande quantidade de energias extradimensionais. E essa arma precisa ter a capacidade de vencer o Alien X puramente em poder bruto, pois usar de truques como absorver o mana do Alien X ou controlar suas personalidades não é o suficiente, pois o Omnitrix poderia apenas trocar para um alien que tem imunidade à absorção de mana, como o Fantasmático, ou um alien com poderes mentais poderosos o suficiente para lutar contra o controle mental, como o Arthropod ou o Pesky Dust. Essa arma também precisa ser capaz de ser imune à maior arma do Alien X, a sua manipulação da realidade. Essa arma precisa conseguir evitar que qualquer poder externo manipule sua estrutura molecular ou estado de existência. Precisa ser uma tecnologia extradimensional que está além dos poderes do Alien X. Essa tecnologia também precisa ser atemporal. Ao contrário disso, o Alien X ou o Contratempo pode só avançar o tempo para o momento onde está a arma, não existir a mais ou voltar no tempo para antes da criação dessa arma. E é claro, a arma precisa ser automática, pois mesmo que ela seja impermeável aos poderes do Alien X, a pessoa que está carregando essa arma provavelmente não é e poderia simplesmente ser apagado com um piscar de olhos. E por causa disso, uma boa ideia seria dar uma automatização a essa arma, com uma inteligência artificial ou algo semelhante. E por último, mas não menos importante, essa arma precisa ter resistência equiparável ao Omnitrix, como imunidade a controle tecnológico, ser imune a danos comuns, ser impermeável aos elementos nocivos e entre outros. Então se você conseguir fazer tudo isso, genuinamente criar algo imune a todo tipo de poder que o Omnitrix possa invocar e ser mais poderoso que ele no quesito de destruição bruta, então você conseguiu criar uma maneira de destruir o Omnitrix. Mas você também criou em essência uma arma mais poderosa que o Omnitrix. Então se sua intenção para destruir o Omnitrix era porque ele era poderoso demais, você acabou de retornar à estaca zero. Então eu recomendaria programar que esta arma se autodestruísse após fazer isso. E claro, outras alternativas para esse problema pode ser coisas tão simples como voltar no tempo e impedir que o Azimuth crie o Omnitrix para início de conversa. Mas isso não conta muito como destruir o Omnitrix, já que ele nunca teria sido criado. E é claro, você já não vai precisar criar uma arma como essa se você já tiver à sua disposição um personagem que já consiga fazer essas coisas com o Tribunal Vivo ou Thanos. Mas você talvez esteja se perguntando, se fosse para você criar o seu Omnidestruidor, como exatamente você faria isso? E bom, com todas as qualidades envolvidas nessa arma, ela claramente não poderia ser feita com ciência normal do universo. Uma criatura extradimensional precisaria fazer isso. Por exemplo, os contumélios que criaram toda a realidade ou os naligianos que já possuem brinquedos de criança com uma tecnologia superior à tecnologia nível 20 do Omnitrix. E antes que você pense que os contumélios e os naligianos não poderiam fazer essa porque eles são confirmadamente mais fracos que o Alien X, lembra-se que o nível de poder não se iguala à inteligência. Afinal de contas, lembre-se que quem criou o Omnitrix para início de conversa foi um sapo hiperinteligente que facilmente morreria para coisas como mordidas de cachorro. E que é um dos personagens mais poderosos do universo de Ben 10, nada mais é do que um humano comum que estudou o funcionamento do contínuo espaço-tempo, por tempo suficiente para criar uma arma que poderia destruir toda a existência se caísse em mãos erradas. O que pode viajar pelo contínuo espaço-tempo através de simplesmente saber onde todas as coisas estão. O que significa que a maneira de você criar uma arma que destrói o Omnitrix está disponível para os seres que vivem em dimensões superiores, as criaturas que forjam e destroem o universo só por brincadeira, e os seres que possuem tecnologias impressionantemente avançadas disponíveis como simples brinquedos inofensíveis para crianças. Bom rapaziada, então vou finalizando esse vídeo por aqui, espero que vocês tenham gostado, deixa o like, se inscreva no canal, também comente aqui tá pessoal, suas opiniões aí de como destruir o Omnitrix, também comente aí ideias de vídeos que vocês querem que eu traga aqui pro canal. Então é isso, me segue aí no TikTok e no Instagram que também vai estar aqui na descrição. Então é isso rapaziada, muito obrigado por assistir o vídeo e fui!